Olá pessoal, chegamos à quarta parte do nosso curso sobre a reforma trabalhista do nosso Supere Conhecimento Compartilhado. Na terceira parte, dentre outros assuntos, a gente trouxe a desnecessidade de assistência sindical para a rescisão dos contratos de trabalho, uma importante alteração que é trazida com a reforma trabalhista. Agora, na quarta parte, a gente vai tratar, novamente envolvendo o sindicato, a gente vai tratar de talvez o tema mais polêmico e mais discutido da reforma trabalhista, que é o quê? A extinção da obrigatoriedade do imposto sindical, que é trazido agora com a reforma trabalhista, e isso tem gerado muita discussão, especialmente pelos sindicalistas. Afinal, há uma grande tendência de que se perca a força e que os sindicatos se esvaziem até certo ponto. O primeiro tópico que vamos tratar na quarta parte trata da não obrigatoriedade do imposto sindical. Com a alteração proposta na Lei 13.467, o imposto sindical vai deixar de ser obrigatório. Os funcionários, ou melhor, os trabalhadores, não terão mais obrigação de recolher o imposto sindical. Até hoje, ou na atual vigência da CLT, todos os trabalhadores têm um desconto em folha referente a um dia trabalhado para custear os sindicatos. Entretanto, muito se discute sobre essa obrigatoriedade, afinal nem todos têm interesse em serem filiados ou em serem sindicalizados. Muitos funcionários entendem que isso acaba tirando a sua liberdade de associação e de filiação sindical, o que de certa forma é verdade, entretanto tem um outro viés. A partir dessa nova determinação da reforma trabalhista, o funcionário terá a opção de escolher entre se filiar ao sindicato ou não. Aí vai de cada um de querer se filiar e, por óbvio, se filiando vai ter que recolher o imposto sindical, ter um dia de trabalho descontado e, não querendo, não haverá mais essa obrigatoriedade. Quanto aos empregadores, por óbvio, são totalmente favoráveis à não obrigação do imposto sindical. Afinal, há um entendimento, e um entendimento legítimo, de que os sindicatos hoje em dia servem muito mais para atrapalhar do que para ajudar. Muitas vezes para gerar protestos, muitas vezes sem um ideal, simplesmente para causar problemas e dificultar o crescimento das empresas. Um ponto que é muito debatido é a situação de que os sindicatos não defendem só o pessoal que é filiado, não defendem só os trabalhadores filiados. Então, os sindicatos acabam defendendo trabalhadores filiados aos sindicatos ou não. Logo, entende-se que a não obrigação do imposto sindical ou da contribuição sindical acaba sendo um pouco injusta com quem recolhe o imposto sindical. Por quê? Os sindicatos eles vão trazer benefícios, ou em tese trariam benefícios, para todos os trabalhadores de determinada categoria, independente de eles serem filiados ou não. Logo, entende-se que teria de haver uma obrigação, já que todos seriam beneficiados, todos teriam que ter o ônus de custear os sindicatos. Entretanto, a alteração na CLT, trazida pela reforma trabalhista, prevê que não haverá mais essa obrigação. Então isso acaba sendo um ponto muito discutido. Por fim, ainda tratando do imposto sindical, da não obrigação, existe uma situação que é prevista, não se sabe se vai acontecer, mas é bastante prevista, que seria o enfraquecimento dos sindicatos. Afinal, no Brasil se tem muitos sindicatos com muita força, que muitas vezes eles conseguem atrapalhar a produção, atrapalhar o crescimento da economia. Com essa desobrigação do imposto sindical, tende a ocorrer um enfraquecimento dos sindicatos e tende aos sindicatos realmente quererem defender os interesses e os direitos dos trabalhadores e exercer a atividade para a qual foram criados, de forma a convencerem os funcionários a quererem contribuir, e não da forma que é hoje, que eles têm uma garantia do imposto sindical, sendo desnecessário efetivamente trabalhar em prol dos trabalhadores. Em contrapartida à não mais obrigatoriedade do imposto sindical, é criada uma nova figura na CLT. Com a reforma trabalhista, é trazida a figura da representação interna, ou seja, empresas com mais de 200 funcionários serão obrigadas a criar uma comissão de representação interna dos funcionários. Essa comissão ela terá como tarefa principal representar os seus funcionários perante
os seus patrões, os empregadores, os diretores da empresa que cria os empregos. Essa alteração é bastante salutar, porque grandes empresas com muitos empregados tendem a ter uma distância entre o empregador e o empregado. Isso dificulta o relacionamento como um todo, a discussão, dificulta toda uma negociação para se chegar numa melhor relação de trabalho. A partir dessa representação interna, haverá um diálogo mais próximo, haverá uma forma de contato direto dos funcionários. Eles poderão, através de votações, definir os interesses, definir alterações ou definir demandas que querem solicitar aos empregadores, uma forma de aproximar os interesses e uma forma de chegar à melhor maneira de produção, a melhor maneira de regulamentar toda a relação de trabalho entre as partes. Todas as empresas terão que criar essa comissão de representação interna através de uma eleição, onde a comissão será proporcional ao número de empregados. Por óbvio, empresas com muito mais funcionários, com acima de 200, isso vai aumentando conforme vai aumentando o número de funcionários. Logo, empresas com mais funcionários terão uma comissão interna maior, representando todos esses funcionários perante o empregador. Ilustrando o tamanho da comissão representativa dos funcionários, temos no artigo 510-A, que é trazido com a reforma trabalhista, a previsão do tamanho das comissões de representatividade. Por exemplo, nas empresas com 200 e até 3.000 funcionários, essa comissão será de 3 membros. Já para empresas entre 3 e 5.000 funcionários, essa comissão terá 5 membros. E empresas com mais de 5.000, essa comissão de representatividade terá 7 membros. Dentre as principais atribuições dessa representação interna dos funcionários perante o empregador, estaria buscar uma solução de litígios, levar reivindicações dos funcionários aos seus patrões e tentar, da melhor forma, alinhar a convivência e uma melhor convivência, um ambiente saudável de trabalho e trazer uma produtividade melhor para a empresa, de forma a garantir o emprego dos funcionários, o que tende a ser melhor para todas as partes envolvidas. Portanto, entende-se que isso, até certo ponto, compensa a extinção da obrigatoriedade do imposto sindical, afinal, traz uma outra forma de representação, de associação e de dar uma certa força aos trabalhadores perante os empregadores. Portanto, entendo que é bastante positiva essa previsão da criação das comissões internas de representação dos empregados, que é até mesmo obrigatória para empresas a partir de 200 empregados. Nessa quarta parte do nosso curso sobre a reforma trabalhista, tratamos a extinção da obrigatoriedade do imposto sindical, que é talvez o tema mais polêmico e mais discutido em todos os locais que se fala sobre a reforma trabalhista. Em contrapartida, também falamos sobre a criação das comissões de representação interna dos funcionários, que também é trazido pela reforma trabalhista e é uma certa forma de compensação à extinção do imposto sindical. Agora, na próxima parte, iremos tratar de uma situação também novidade trazida pela reforma trabalhista, que são questões referentes às custas processuais, às custas com honorários periciais durante um processo trabalhista. E ao final vamos fazer um apanhado dos pontos positivos e dos pontos talvez não tão positivos da reforma trabalhista. Um abraço, pessoal, e até a próxima parte.